Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, e olha que aconteceu bastante coisa. Ontem começou a contraofensiva ucraniana em Kharkiv, não em Kherson. Aqui em Kherson ela continua, mas começou também aqui em Kharkiv, no lado leste da Ucrânia. E caminhou bastante ontem, impressionante. Vamos falar também do discurso do Putin sobre Russian World, vamos entender o que é esse troço. E essas notícias são as notícias do dia 7 de setembro de 2022 e foram sugeridas por Velho Partizan, Perini e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou hoje com a camisa do Brasil e alguém pode achar estranho porque, afinal, um anarcocapitalista com camisa de país. Então deixa eu explicar de uma vez. Eu estou vestindo essa camisa em homenagem ao Brasil, não pela independência, não pelos 200 anos de independência do Brasil, que é a data comemorada hoje, mas simples e puramente por apoio a Bolsonaro e para as grandes manifestações contra o ladrão de 9 dedos, o molusco de 9 dedos, que é a grande preocupação de todas as pessoas aqui no Brasil, é esse cara não voltar. Então daqui a pouquinho eu estou indo para uma manifestação lá em Copacabana com esta camisa mesmo, mas eu continuo como ANCAP desprezando países de qualquer forma, tá? Bom, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente aqui na Ucrânia. E, de novo, a gente teve aqui alguns bombardeios aqui na parte norte da Ucrânia, de novo, sem significância nenhuma, mas a grande surpresa do dia foi aqui em Kharkiv, né? Kharkiv, vocês sabem, é essa cidade grande aqui, é a segunda maior cidade da Ucrânia, e está sob constante ataque. Dá para vocês verem que houve mais um monte de bombardeio em Kharkiv, tudo alvo civil, aquele absurdo que a gente fala sempre. Mas, além disso, Kharkiv também é o nome do estado, né, do Oblast, onde está a cidade de Kharkiv, e ela pega toda essa região aqui, ó, tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? Tudo que tá para cá é também de Kharkiv, não é da cidade, é do estado, do Oblast de Kharkiv. Já houve uma contraofensiva ucraniana na região de Kharkiv, mais no início dessa segunda fase, lá por volta do final de abril, início de maio, que foi a época em que retomou essa área toda que está marcada como cinza aqui, né? Essa área marcada como cinza aqui, próximo à cidade de Kharkiv, já foi tomada totalmente pelos russos e os ucranianos fizeram uma contraofensiva e retomaram toda essa área aqui. Só que agora eles estão fazendo uma contraofensiva em outra direção. Vocês sabem, o grosso das forças russas está em Izium, essa cidade aqui que fica no Oblast de Kharkiv e que dá apoio para toda essa ofensiva russa nessa região aqui, né? A ideia russa era partir de Izium para tomar Sloviansk e Kramatorsk, que são duas cidades que ficam no Oblast de Donetsk, que em tese faz parte daquela, entre aspas, repúblicas separatistas, né, que o pessoal inventou para justificar essa invasão russa aqui. Então, embora Izium fique em Kharkiv, a ideia era partir daqui para tomar Sloviansk e Kramatorsk. Isso está ficando cada vez mais distante, né? A gente teve ontem uma série de ações ucranianas nessa região aqui, ó. Toda essa área aqui que você está vendo, inclusive Balaklia, foi tomada pelos ucranianos já, inclusive aqui e mais adiante aqui também, Semenivka. Os ucranianos já estão aqui andando em direção a Shevchenkov. Em direção a Shevchenkov, os ucranianos já estão avançando aqui nessa direção, né? E aqui também a cidade já foi tomada pelos ucranianos. Vamos entender isso direitinho. Primeira coisa, uma visão interessante aqui de um Su-25 russo que foi abatido pelos ucranianos nessa região, em Yolokov Yar. Aqui dá para ver ele tendo dificuldade aqui, ó, soltando fumaça, e acabou caindo. É verdade que no vídeo não dá para ter certeza, porque pode ser que ele tenha soltado fumaça de dispersor, né, daquele negócio de enganar, e tenha conseguido fugir, mas não, a gente tem a confirmação em Telegram russo dizendo que sim, ele caiu, o avião. Mas que o que o Telegram russo está falando é que o piloto conseguiu ser resgatado por forças russas, né? Estão justamente nessa região aqui de Yolokivvar, né? Que estava em disputa isso aqui ontem, mas os ucranianos já tomaram essa cidade, tá? Então aqui a gente tem os ucranianos em Balaklia. Balaklia é essa cidade aqui, ó. Essa cidade é uma cidade grande. É um ponto grande aqui dos russos, era uma central
para defender toda essa área aqui. E a situação é a seguinte, parece que os ucranianos já tomaram praticamente toda a cidade, mas existem alguns focos de resistência russos por aqui. Inclusive porque, a gente vai ver o papo depois com Arestovich, os russos mandaram um monte de reforços para tentar segurar Balaklia, e isso era previsto pelos ucranianos. O que os ucranianos fizeram? Tomaram essa cidade e essa cidade. Então agora Balaklia, todas essas tropas que foram mandadas em reforço para ajudar aqui, estão cercadas por ucranianos, não tem para onde sair daqui, né? Ainda tem lugares na cidade de Balaklia que estão tomados pelos russos, mas os ucranianos já tomaram a maior parte da cidade, né? Aqui, ó, são os ucranianos andando em Volohiv Yar, que é aquela outra cidade aqui, né? Essa outra cidade aqui que já está nas mãos dos ucranianos, já dá para ver o pessoal caminhando por lá normalmente. E aqui os Telegram russos estão todos desesperados. Tá todo mundo em pânico, todo mundo falando coisa desencontrada, desesperado. Esse aqui é um Telegram russo falando isso aqui, ó, tá traduzido aqui, ó. Volohov Yar Semenova under the Nazis, né? Nazis, eu não preciso dizer para você, é como os russos chamam os ucranianos. E eles estão movendo para Shevchenko, como a gente falou, essa é a ideia. Os ucranianos já tomaram aqui, já tomaram essa cidade aqui de Semenivka e estão caminhando em direção a Shevchenko. E certamente o objetivo último dessa ação aqui é chegar a Kupiansk. Kupiansk, a gente já falou sobre isso, desculpa, essa cidade aqui, ó, Kupiansk. Repara como é que ela forma um hub. Todas as linhas de trem e rodovias que chegam da Rússia, né? Aqui já é a fronteira da Ucrânia e da Rússia, tem várias rodovias, várias ferrovias aqui. Tudo chega em Kupiansk e daqui vai para outras cidades, inclusive abastece boa parte da frente de batalha russa aqui na região leste, né? Então, muito provavelmente, o objetivo dessa contraofensiva aqui é tomar Kupiansk. Repara como é que foi interessante a estratégia ucraniana nessa história. Os ucranianos estão andando muito rápido aqui. Se você olhar aqui, o pessoal está desesperado. O Starch Edge Channel fala que não apenas Balaklia está circulada, né, ou seja, os ucranianos já circularam as forças lá, mas também tomaram Volohiv Yar e vão chegar em Kupiansk. E aqui eles estão falando que os ucranianos aumentaram o uso de HIMARS nas últimas semanas em Izium, Kupiansk e outras áreas, dizendo que isso não foi uma coisa de espontânea, não, estava sendo planejado. Eles planejaram essa contraofensiva em Kharkiv. Ninguém estava sabendo, a gente não falou nada de contraofensiva em Kharkiv, não sabíamos que havia esse planejamento. Repara a estratégia ucraniana, aquilo que a gente falou, né? Eles falaram que iam atacar em Kherson, os russos mandaram as melhores tropas para Kherson. Por que os ucranianos falaram que iriam atacar ali? Porque ali é o ambiente, é o terreno melhor para os ucranianos. Então agora eles estão lutando lá em Kherson também, estão avançando em Kherson também, e pegando as melhores tropas russas na pior condição possível. Ao passo que aqui nessa região ficaram tropas muito menos, como é que eu vou dizer, muito menos badaladas, muito menos experientes, né? Eles estão culpando essa perda de Balaklia na Rosguardia. Rosguardia é guarda civil russo, é guarda militar, polícia militar russa lá em Moscou. Ou seja, estão especializados em conter tumulto em cidade, esse tipo de coisa. Eles não são experientes em guarda, em combate militar aberto, como é o caso aqui. E realmente os ucranianos entraram com tudo aqui. Segundo eles, aqui está dizendo aqui na tradução ali, ó, que olha só, eles têm soldados para isso, é uma força muito grande. Ou seja, aqui, ó, eles têm força para isso, o pessoal tem dito isso, eles estavam preparando essa contraofensiva já há muito tempo. E repara, é aquilo que eu falo, ninguém fala que vai fazer contraofensiva. Uma contraofensiva de surpresa como essa é muito melhor, pegou os russos desprevenidos, pegou poucas tropas ali, os ucranianos chegaram já avançando. Em um dia, eles já estão chegando aqui em Shevchenko. Ou seja, um dia só de ataque eles já avançaram muito, porque pegaram os russos desprevenidos. Por que os ucranianos avisaram que iam atacar em Kherson? Porque eles queriam atrair as tropas russas para lá, para lutar no melhor terreno possível, né?
Excelente jogada deles. Esse daqui é justamente a reportagem com o Alexei Arestovich, que é um consultor ucraniano, e ele faz algumas lives lá em ucraniano falando sobre a situação, e como ele tem algumas informações um pouco mais internas do que a gente, ele, lógico, também não vai falar nenhum segredo de Estado aqui, mas ele tem algumas informações interessantes, né? Então, ele está falando justamente sobre a situação em Balaklia, é o grande assunto do momento. Os russos certamente não esperavam que Balaklia estivesse no jogo, porque é uma cidade grande, é uma cidade assim, grande, é uma cidade relativamente grande, não é uma cidade muito grande, mas a ofensiva ucraniana em Balaklia ameaça Izium, e se a artilharia ucraniana pudesse ser colocada em Balaklia, eles podem chegar até Kupiansk, e esse é o principal problema dos russos aqui. É por isso que os russos estão tão desesperados em perder Balaklia, botaram um monte de soldados aqui, e agora esses soldados todos estão cercados, porque tem ucranianos em todas as cidades aqui que tem rota para lá, né? Ele fala aqui que ainda é cedo para dizer em termos de sucesso no primeiro dia, é esperado que os russos vão tentar montar um contra-ataque, ou no caso seria um contra-contra-ataque, mas enfim. No entanto, tomar a cidade num único dia é um sucesso, já que levou os russos várias semanas para tomarem cidades do tamanho equivalente. E Balaklia não é o único lugar onde surpresas estão acontecendo, mas apenas aquela que teve mais atenção, né? Em toda a linha onde atualmente os russos estão atacando Bakhmut, em todo lugar do frontline, né, da linha de frente, estão ou parados ou os ucranianos estão avançando. Eu falei isso para vocês, eu contei essa história para vocês já há alguns dias, que aqui, por exemplo, aqui é Bakhmut, né? É a cidade que os russos queriam tomar em seguida, mas que a gente já está vendo várias situações aqui de avanço ucraniano, que a gente não tem informação oficial, tá, gente? O que a gente tem é mensagem em Telegram, mensagem no Twitter. Então a gente sabe que os ucranianos já pegaram Kodema, que fica aqui, já estão lutando em Semihíria, que é essa outra cidadezinha aqui, próximo daquela usina térmica elétrica que tem aqui em Vulerisk. Aqui também em Soledar, os ucranianos expulsaram os russos totalmente da cidade. Então Soledar, essa cidade aqui, havia um pedacinho dela aqui tomada pelos russos. Pelas informações que eu tenho, os russos já não estão mais aqui. E segundo ele, tem realmente vários lugares que estão avançando. Outro ponto de avanço é aqui em Ozerne, né? E lembra que eu falei com vocês ontem uma preocupação que eu tinha? Ozerne, ok, os ucranianos estabeleceram a cabeça de ponte aqui, ou seja, conseguiram botar tropas lá. Mas isso é preocupante. Por quê? Porque eles estão cercados por tropas russas aqui, ó. Yampil está na mão dos russos, Dibrova está na mão dos russos. Então, se os ucranianos não conseguissem avançar para algum lugar aqui, eles ficariam à mercê dos russos. Só que, olha só, eles já estão lutando aqui, ó. Stary Karavan é uma cidadezinha aqui próximo a Lima. Eu falei para vocês, o objetivo dessa entrada aqui é retomar Lima. E por que eles querem retomar Lima? Justamente para tirar Sloviansk da linha de fogo mais direta dos russos. Então, ou seja, um bom sinal que os ucranianos não estão parados ali em Ozerne, eles estão de fato avançando em direção a Lima, e mostra mais uma vez, a contraofensiva não é só em Kherson, não é só em Kharkiv, não, é em toda a linha de frente, em vários lugares os ucranianos estão avançando, né? E aqui ele fala, a única área em que as ações ofensivas não estão acontecendo é em Zaporizhia, mas os HIMARS e a artilharia estão fazendo ataques ali. Depois a gente vai falar mais sobre isso, porque tem surpresa aqui também. E, bom, nas últimas horas, o exército ucraniano atingiu 8 depósitos de munição e 6 headquarters, né? Centros de comando e controle, inclusive um Corps Level HQ, ou seja, um centro grande, digamos assim, um dos principais centros de controle russo na região. Ele não fala qual que foi atingido, mas o Dmitry inclui aqui que provavelmente foi o do 2º Corps que está operando em Kherson, né? Também estouraram também a travessia ferroviária ali em Kherson, 3 agrupamentos de pessoal e 8 posições. Ou seja, isso está acontecendo ali em toda a região, eles estão destruindo o pessoal, né? Bom, houve também ataques russos, principalmente contra alvos civis
em Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Mykolaiv. Enfim, a gente falou de alguns dos piores aqui, mas tem em mente, é aquele negócio, todo dia tem isso aqui. Teve ataque em Kramatorsk, Sloviansk, teve aqui também em Kharkiv, né? Infelizmente, os russos não cansam de atingir civis e crianças. No frontline de Kherson, os ucranianos capturaram Novovoznezhensk. E eu espero que eu tenha falado isso certo. Essa cidade aqui que foi tomada também. Aí ele acrescenta aqui que a tática usada em Balaklia, lá em Kharkiv, que permitiu eles tomarem a cidade em um dia, não pode ser usada em Kherson, porque por diferença de terrenos, né? Ele não pode dizer qual foi a estratégia, por questão de segredo. Evidentemente, eles podem tentar usar isso em outros lugares do frontline, mas não em Kherson. Em Kherson, a região ali é muito plana, não tem floresta, não tem nada. Então, certamente deve ser algo interessante. Vai ser um estudo de caso interessante essa tomada de Balaklia, quando a gente puder saber todos os detalhes dela, né? Outra coisa que ele fala é que, com relação à compra de drones iranianos e artilharia norte-coreana, tudo que a gente sabe é que a Rússia tentou comprar, pediu para comprar, mas não sabemos se receberam ainda, segundo a versão dele, né? E finalmente ele termina falando que, olha, pode esperar que vem mais muita coisa por aí, essa contraofensiva está só começando agora e ela não está sendo feita de forma atabalhoada, isso foi planejado. E ele fala também do relatório da IAEA, que é a questão da usina nuclear de Zaporizhzhia, a gente vai falar sobre isso mais adiante também, né? Coisas surpreendentes, né? E agora, o mais engraçado é ver os Telegram russos, né? Porque os ucranianos não dão informações, mas os russos dão aqui. Na frontline de Kharkiv, o inimigo lançou uma ofensiva que eles estão preparando há muito tempo, julgando pela quantidade de tropas ucranianas ali, né? E fizeram o principal ataque na cidade de Balaklia, e a defesa era mantida por batalhões do LDPR, que são aqueles batalhões das repúblicas, entre aspas, separatistas, que supostamente existem ali, né? Então eles falharam, e havia também unidades da Rosguardia, também localizada no segundo Aquelão, que também não conseguiram segurar a cidade. Sobraram algumas pessoas ali, e aí estão falando que não, que tem muito falta de treinamento, estão culpando o comando do exército pelas falhas, né? Mas é aquilo, é o que eu estou falando para vocês, foi a estratégia ucraniana. Eles chamaram o pessoal mais capacitado todo lá para a frente de Kherson, e agora estão atacando aqui, né? Aqui ó, tem dezenas de canais russos de Telegram falando sobre, olha só, não há pânico, não tem pânico. Esse monte de gente falando que não tem pânico na frente russa é sinal de que tem pânico na frente russa, né? Eu não vou dizer que tenha em toda a frente russa, mas certamente o pessoal em Kharkiv foi pego de surpresa, não esperava esse tipo de coisa. Acabou de sair uma notícia aqui que um coronel foi capturado pelos militares ucranianos aqui nessa invasão, que está acontecendo nesse momento. Eu estou gravando isso daqui, por volta de 7h30 aqui no Rio de Janeiro, 7h30 da manhã. Lá em Kharkiv deve ser por volta de 1h30 da tarde, 1h30 da tarde. Então está acontecendo aqui, acabaram de capturar um coronel russo nessa região, né? Se todo mundo começa a gritar, não tem pânico, ninguém está em pânico, não estamos em pânico, aí é que está em pânico mesmo, né? Isso que dá a impressão. E alguns Telegrams falam que realmente está havendo um nível sério de desespero entre as tropas russas na área. Ou seja, são tropas inexperientes, tropas não foram treinadas para esse tipo de guerra. Os russos não imaginavam que os ucranianos pudessem abrir contraofensiva em mais de uma área, então botaram todo mundo lá em Kherson e agora estão com um problema. O Trent Telenko, ele lembra aqui uma coisa importante, que essas duas contraofensivas estão sendo feitas de forma incremental, para minimizar perdas ucranianas. É aquele negócio, quem ataca sempre acaba perdendo mais do que quem defende, mas pelo visto os ucranianos estão tomando todo o cuidado possível para ter o mínimo de perdas possíveis nesses ataques. Me parece ser uma coisa muito inteligente no final das contas. Então, realmente, outra coisa que ele fala aqui, que também estão sendo planejadas para evitar a concentração de forças no mesmo lugar. Por que isso? Porque eles sabem que os russos têm
armas nucleares táticas, né? Os russos poderiam usar uma arma nuclear tática se houver um grande agrupamento de tropas ucranianas numa determinada região. Então os ucranianos também estão tomando cuidado de fazer isso de forma difusa e incremental. Bom, saindo lá da ofensiva de Kharkiv, o comandante da região lá de Berdyansk, o comandante da cidade ocupada pela Rússia de Berdyansk, ele foi alvo de uma bomba no carro, não sobrou muita coisa do cara, parece que ele chegou a ser levado para o hospital, mas felizmente não conseguiram salvar ele, né? Ele foi hospitalizado em condições sérias, mas a gente já tem informação de que ele já foi abraçar Satanás lá. Bom, a gente já falou sobre isso ontem, não falou? Agora eu fiquei na dúvida, eu não lembro. Bom, de qualquer forma, só para complementar aqui, a ponte férrea na represa de Nova Kakhovka acabou de ser totalmente destruída. Isso é uma boa notícia, né? Ainda havia a impressão de que dava para passar um trem ali, talvez, naquele espaço, estava tudo comprometido, mas poderia alguma coisa. Agora, pelo que a gente vê aqui, ó, já está totalmente no fundo do mar aqui a ponte nessa região. Tá vendo aqui? Antes ainda tinha uma passagenzinha aqui na linha férrea, os carros, né, a rodovia já tinha caído, mas a linha férrea ainda estava aqui e agora já caiu tudo. Aqui os ucranianos botando a bandeira em Novovozensk, na região de Kherson. Ainda não há comunicado oficial, mas a essa altura já está todo mundo sabendo, né? Novovozensk, que a gente já mostrou, é aqui no norte da região de Kharkiv, né? Agora, outro Telegram russo falando aqui, ó, o inimigo está preparando outro ataque. Eu suspeito que na região de Zaporizhia, dada a acumulação de tropas e carros armados do exército ucraniano, eu imagino que eles vão tentar atravessar em Vuhledar. Então vão tentar atingir com um tridente em 3 direções ao mesmo tempo, né? Melitopol, Volnovanka e Enerhodar. Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Aqui, lembra que a gente falou que tem ofensiva em Kherson, tem ofensiva em Kharkiv, tem ofensiva aqui em Donbás. O único lugar que não está tendo ofensiva é aqui em Zaporizhia. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que eles devem fazer alguma coisa a oeste de Vuhledar. Aqui, ó, Vuhledar é essa cidade aqui, ó, essa cidadezinha. Então, provavelmente, os ucranianos estão reforçando a oeste dela. Então, é possível que eles... o problema é que a oeste dela pode ser qualquer coisa aqui, né? Enfim. Mas a ideia dele é que justamente eles vão entrar aqui e vão tentar interceptar essa ligação aqui entre o Donbás e o sul da Ucrânia, visando Melitopol e até Enerhodar, né? Até a usina elétrica aqui. Pode ser o objetivo dos ucranianos, né? Eu sempre suspeitei, na verdade, eu confesso que me pegou de surpresa esse avanço aqui em Kharkiv, porque eu sempre imaginei que, na verdade, o grande interesse seria aqui em Zaporizhia, né? A grande ofensiva oculta ucraniana fosse aqui. Talvez a gente ainda vá ver essa ofensiva aí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele traz como principal reportagem aqui a questão do reporte da IAEA, que foi extremamente favorável à Ucrânia. A IAEA falou que a usina nuclear está em risco, que os russos são culpados disso e que os russos estão usando a usina como posto militar, com não sei quantos soldados russos lá, equipamento e coisa e tal. Então, o que eles vão propor na ONU é justamente a demilitarização da região, ou seja, que a ONU mande uma força de paz que vai assumir a usina, vai controlar a usina até o final da guerra, e Ucrânia e Rússia se comprometem a não atacar naquele local, não fazer nada naquele local para evitar uma tragédia nuclear, né? Eu acho que pelos planos ucranianos, daqui a pouco os ucranianos já estão liberando Enerhodar, mas é melhor mesmo ter essa usina protegida nesse momento, porque é uma coisa realmente arriscada, né? Aqui eles falam também sobre esse relatório, mais de 40 unidades de equipamento militar estavam dentro da usina. Aqui até o Globo falou sobre isso e coisa e tal. O Globo, que adora chupar os russos, também falou sobre essa situação. E repara que ele não fala aqui que claramente
os culpados são os russos, né? No relatório fica muito claro que os culpados são russos. Bom, só curiosidades agora. O chimpanzé do zoo de Kharkiv fugiu ontem e foi encontrado no centro da cidade e o pessoal cuidou dele, botou capa e coisa e tal, acabou levando ele de volta para o zoológico. A maior parte dos animais foram retirados do zoológico de Kharkiv, porque é zona de guerra, muitos tiros, muitas bombas, mas alguns ainda ficaram por lá e o chimpanzé deve ter ficado apavorado, acabou fugindo. Enfim, só uma curiosidade aí. Aqui, eu também não sei se eu já falei sobre isso ontem, mas um cartucho usado pelos russos de 64, cara, mais velho que eu, caramba. Um ponto importante aqui, o Putin falou em voltar atrás naquele acordo de permitir a passagem de navios de grãos da Ucrânia. É o que eu falei com vocês, não adianta fazer acordo de paz com o Putin. O Putin só resolve derrotando ele militarmente. Não tem outra alternativa. Ele já está falando aqui que não, vamos pensar em limitar a exportação de grãos da Ucrânia e não sei o que lá. Por quê? Porque estão perdendo a guerra, estão precisando que acabem as sanções, inventaram aquela história toda de cortar o gás que a gente falou ontem, e estão desesperados porque isso não está funcionando, já estão falando em, de novo, fechar a exportação de grãos da Ucrânia. Muito triste isso, mas não tem muito jeito. Russo é assim mesmo. E ontem também o Putin falou sobre a doutrina de preservar Russian World, o mundo russo. O que ele diz aqui, o que ele diz basicamente nessa doutrina é que a Rússia se reserva o direito de intervir em qualquer país que existam pessoas que falem russo. Isso é um problema, tá? Porque você tem vários países, na Europa inclusive, que falam russo, né? Que tem população que fala russo. As repúblicas bálticas aqui, todas elas têm populações que falam russo. A Polônia tem população que fala russo. A Tchequia tem população que fala russo. Hungria, Eslováquia, Romênia, todo mundo ali tem pelo menos alguma população que fala russo, mas não só aqui. Se você vier para cá também, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Uzbequistão, Turkmenistão, Kirguistão, Cazaquistão, todos eles têm grandes populações russas que vêm justamente da época em que a Rússia, para tentar se impor na região, tirava populações locais e mandava para a Sibéria e mandava populações russas para lá, né? Então, ou seja, o Putin está realmente deixando claro o sonho imperialista dele. Tenha em mente que isso daqui é uma besteira, coisa do desespero do cara. O cara realmente já não está mais falando coisa com coisa. Ele não está conseguindo nem tirar as tropas dele em segurança da Ucrânia, quanto mais tentar invadir país da Europa. Esse cara está viajando já, né? Bom, gente, ficou grande esse vídeo. Eu ia falar mais algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para falar em outros vídeos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.